Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista. Você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, darmos continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo. Estamos estudando a revista O Espírito Santo e Você, estudando diversas informações a respeito do Espírito de Deus, as suas características, as suas condições pessoais, a sua condição como pessoa integrante da Trindade Santa, portanto, como Deus, as suas ações, o impacto na vida humana, na vida individual, na vida coletiva, na vida da história do povo de Deus. Então, tem sido um tempo de muito aprofundamento nas verdades bíblicas sobre o Espírito Santo e por isso que eu digo que é uma alegria estarmos juntos aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao trecho da nossa revista que revela a ação do Espírito Santo, da criação até Jesus, depois na vida de Jesus e agora a terceira parte que é após a ressurreição de Jesus, tendo como marco histórico referencial a festa de Pentecostes e a descida do Espírito Santo sobre os discípulos do Senhor, formando a igreja cristã. Então esse é o tema do dia. Antes, porém, vamos começar orando ao Senhor, invocando a presença do Espírito Santo para que fale aos nossos corações, nos permita entender a sua palavra e sermos capazes de aplicá-la em nossas vidas. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós louvamos e engrandecemos o Senhor porque reconhecemos que és Deus, que o Senhor decidiu se revelar a nós e fez isso por meio da tua palavra. Palavra que guarda, Senhor, a tua mensagem para nós, aquilo que é necessário e suficiente para nos dobrarmos diante do Senhor, reconhecermos a tua divindade, nos reconhecermos como pecadores e recebermos de ti, Senhor, refrigério para as nossas almas e o Espírito Santo em nós, para nos capacitar a sermos discípulos conforme tu queres. É assim que te peço que abençoes o estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta no livro de Atos. Agora no comecinho vamos fazer aí a transição entre o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos, do qual Lucas também é autor. Então vamos seguir aí uma sequência do mesmo autor para entender o que aconteceu nesse período. Há 2 aulas você acompanhou com o professor Dermeval o papel do Espírito Santo na criação. Desde a criação, o Espírito Santo estava presente, pairava sobre a face das águas, sobre o abismo, e ele, junto com o Senhor Jesus, com Deus Pai, estiveram trabalhando na criação de tudo que existe. O Espírito Santo, enviado por Deus, atuou na construção da história humana, nos primeiros momentos da humanidade, na conformação do povo de Deus. O Espírito Santo atuou por meio dos líderes que foram levantados. Hoje, pela manhã, estava fazendo a minha leitura bíblica diária e lembrando ali no livro de Samuel como o povo pediu um rei e o Senhor autorizou que eles tivessem um rei. Foi o Espírito Santo, por meio da ação dos seus servos, que ungiu reis sobre Israel, depois sobre Israel e Judá, quando o reino se dividiu. Foi o Espírito Santo que inspirou os autores dos textos bíblicos, o próprio Moisés, outros autores, os Salmos de Davi. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, que deixaram a revelação de Deus, que trouxeram a leitura de como o povo deveria se comportar individualmente como pessoas, mas coletivamente como povo de Deus. O Espírito Santo que inspirou Moisés a fazer o registro da palavra de Deus na lei. Enfim, estudamos muito sobre a atuação do Espírito Santo na história.
Na aula passada, com o professor Tito, estudamos sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e durante o tempo em que Jesus esteve conosco na Terra, trazendo para nós a correta interpretação da revelação de Deus. Lembramos sempre que o povo, a liderança política, eclesiástica, religiosa, militar, tinha entortado a compreensão da revelação de Deus, da lei, da fala dos profetas, para o seu próprio benefício. Mas Jesus veio, então, para trazer a correta interpretação sobre aquilo que o Senhor havia revelado. E a atuação do Espírito Santo foi imensa na própria vida de Jesus, mas também alcançando aqueles que estavam ao redor de Cristo. O Espírito Santo acompanhou, esteve presente com Jesus em todo o tempo, até mesmo na sua morte, nos dias de silêncio, até a sua ressurreição. É isso que aprendemos nas últimas duas lições. E agora vamos olhar a partir daí. O Senhor Jesus ressuscitou. O que acontece nesse tempo? Até que vem Pentecostes, a festa tradicional judaica, mas a ocasião em que, naquele momento, aconteceu a descida do Espírito Santo. O que foi esse fenômeno que aconteceu? Quais são os fatos subsequentes e quais são os impactos da atuação do Espírito Santo naquele momento? É sobre isso que nós vamos estudar. Então mantenha aí a sua Bíblia aberta. Vou passar ali rapidamente no livro de Lucas. Vamos lá, no finalzinho do livro de Lucas, nós vemos ali a partir do versículo 24 o relato sobre a ressurreição de Jesus. As mulheres vão ao túmulo de Jesus e o encontram vazio, correm para dizer aos discípulos que estavam tristes, separados em algum lugar, vivenciando o luto daquele momento, mas Jesus aparece. Aparece aos discípulos no caminho de Emaús, depois aparece aos discípulos reunidos para se mostrar e dizerem: estou vivo, eu venci a morte. E fato marcante nesse período, após a ressurreição e até o Pentecostes, que nós vamos ver, é que Jesus veio presencialmente aos seus discípulos com alguns objetivos muito claros e muito presentes que nós vemos até aí. Primeiro, eles estavam entristecidos. O coração estava triste, porque o grande mestre, o Senhor, de quem eles tanto tinham aprendido, tinha partido, tinha morrido. Mas Jesus, por meio da sua ressurreição, veio restaurar a alegria dos seus discípulos, porque eles puderam vê-lo presencialmente, como pessoa humana mais uma vez, e entender que não era algo comum. Eles o viram sofrer até o limite das capacidades físicas de um ser humano e morrer. Jesus expirou. Por isso o povo estava triste. Talvez na mente deles o que passava era tudo aquilo que aprendemos. E agora o mestre sumiu, morreu, foi embora. Mas a presença de Jesus restaura a alegria do povo. E Jesus usa esse tempo para reanimar os seus discípulos. Foram 40 dias de convívio. Jesus voltando a aparecer a eles em várias ocasiões. E a Bíblia relata que foram centenas de pessoas que testemunharam a presença de Jesus após a sua morte. Jesus conversou com seus discípulos, não só com os 11, né? Os 12 menos 1, porque Judas já não estava mais entre eles. Depois nós vamos ver que eles escolheram Matias para o lugar de Judas, mas não só para eles. Jesus apareceu a diversos dos seus discípulos e nos momentos finais ali, próximos aos 40 dias, né, ao 40º dia, quando Jesus ascende aos céus,
conta-se cerca de 120 discípulos reunidos para sedimentar os ensinamentos de Jesus entre eles e para aguardar a promessa que Jesus havia deixado. Jesus deixou essa promessa dita em vários momentos. Mas destacadamente gostaria de observar com os irmãos, então passe aí as páginas da sua Bíblia e vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Como disse, o livro de Atos dos Apóstolos é o segundo livro de Lucas. Quando nós estudamos Lucas, nós aprendemos que Lucas era um autor muito rigoroso no relato dos fatos históricos. E algo que marca o Evangelho de Lucas é a sua preocupação em garantir uma sequência cronológica dos fatos. E ele faz questão de dar sequência a essa característica no segundo livro, no livro de Atos dos Apóstolos, em que ele vai relatar, então, o momento ali final do convívio com Jesus, nesse que é o 40º dia da presença de Jesus após a sua ressurreição. E vejamos, então, o que aconteceu. Eles estavam em Jerusalém, reunidos em Jerusalém. E estavam ali cerca de 120 discípulos, os 11 e outros tantos, homens, mulheres, aquelas mulheres que foram ao túmulo, outras que estavam próximas, e eles então passam a perguntar a Jesus. Capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. E aí, Jesus retoma, mais uma vez, aquela promessa que ele já havia deixado. Mas agora de uma forma talvez mais explícita. E põe a centralidade da ação divina, a partir daquele momento, na figura, na pessoa do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eles estavam com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia. E então, 2 varões se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Eles estavam ali reunidos. Eles chegam então em Jerusalém, se reúnem como grupo de discípulos e vemos então, nesse momento, algo surpreendente acontecer. Em Jerusalém, eles passam os 10 dias entre a Assunção de Jesus e a descida do Espírito Santo. E o texto bíblico vai nos trazer informações muito relevantes, que eles estavam ali vivenciando esse momento como que preparando os passos iniciais da missão que havia sido deixada. Qual missão, professor? A missão de serem testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam se organizando e eles identificaram algumas necessidades, não é?
Vejam só o que diz ali a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade com uma jornada de um sábado, 1 quilômetro aproximadamente. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estavam todos ali. Aquele núcleo próximo de Jesus, estavam todos juntos. E aí foi o tempo, então, de primeiro, orarem. Orar. A preparação do crente, a preparação da atuação da igreja se dá em oração. Se dá no relembrar os fatos que vivenciaram com Jesus. A ação de Deus, a ação do Espírito, a ação de Cristo. É assim que fazemos quando estamos reunidos como igreja. E mais algo que marca muito esse relato dos versículos 13 e 14 e os seguintes, estavam em comunhão, estavam juntos. A riqueza da igreja, na perspectiva dos seus membros, é a sua diversidade. A unidade formada a partir da diversidade. Isso se dá com comunhão. Com comunhão. Eles estavam juntos, em comunhão, em oração, relembrando os ensinamentos de Jesus. E então, Pedro chama atenção para a necessidade de ter um 12º, já que Judas foi, passou. E eles escolhem, então, vejam, eles se organizam administrativamente, chamaram a assembleia da igreja para escolher o 12º. Vejam, isso é a organização da igreja acontecendo. Como faremos? Vamos escolher dentre nós alguém que estava conosco desde o começo, vivendo as situações, testemunhando sobre Jesus e de Jesus os ensinamentos. E então eles fazem essa escolha a partir da indicação. 2 pessoas são indicadas. Eles oram a Deus, buscam a orientação de Deus e eles fazem um sorteio. Bom, os 2 têm as características necessárias. O Senhor próprio vai escolher, vamos sortear entre eles. E assim aconteceu a primeira assembleia, né, antes de se tornar propriamente dito a igreja. Esses foram os fatos entre a ressurreição e o momento de Pentecostes. Chega então esse marco que estudamos na lição de hoje. A festa de Pentecostes. Uma das 3 festas marcantes da tradição judaica. A festa que é conhecida como Festa das Primícias, porque era o momento do início da colheita. E Pentecostes vem da referência às 7 semanas que se seguem após a Páscoa. Portanto, uma semana de semanas. No dia seguinte, ao se completar as 7 semanas, os 49 dias, celebra-se a festa de Pentecostes, no 50º dia. Entre a Páscoa, quando ocorreu a morte de Jesus, e, portanto, Pentecostes, 50 dias. 40 dias Jesus esteve com eles. Nos 10 dias posteriores, eles estiveram reunidos, organizando entre eles, se preparando para o cumprimento da missão. Acontece, então, a festa de Pentecostes. Assim como na Páscoa, Jerusalém, não é, que era o local de referência dos judeus, da religiosidade judaica, o templo ainda estava ali em pé, era, portanto, o local para onde as pessoas iam.
né? O texto de Atos relata que havia judeus que se converteram vindo de várias localidades diferentes. Não só localidades ali das cercanias da Judéia, de Samaria, não. Vindo de países distantes. Fala-se aqui do norte da África, da Ásia, ainda da região próxima à Europa, no caminho ali para o que hoje é a Turquia. Pessoas de várias nacionalidades estavam lá, a cidade estava cheia. E no estudo preparatório para essa lição, assisti um vídeo muito interessante do pastor Luiz Saião, juntamente com o pastor Russell Shedd, em que eles estavam em Jerusalém gravando e mostrando o provável local onde estava o chamado cenáculo. Cenáculo era o andar superior de uma casa, provavelmente um espaço amplo disponível onde aquelas 120 pessoas estavam reunidas durante as festas. Portanto, Luiz Saião e Russell Shedd acrescentam que provavelmente essa casa de Maria, mãe de João Marcos, provavelmente essa casa, se localizava ali próxima ao templo. E o templo era o local da confluência das pessoas, uma multidão ali em volta para celebrar a festa de Pentecostes. E é nesse ambiente, nesse andar superior, em que 120 pessoas estão reunidas, e ali embaixo nas ruas, movimentação, gente para lá, gente para cá, que subitamente se ouve um som, um estrondo, como de um vento forte. Não se diz necessariamente que houve o vento, mas que houve um som como de um vento muito forte. E repentinamente, observam-se sobre os discípulos línguas como de fogo, como se tivessem labaredas em cima das pessoas. E o que acontece? O Espírito Santo desce sobre os 120 discípulos que ali estão. O marco fundacional da igreja cristã. Um domingo, o 50º dia após a Páscoa, estão lá, reunidos os discípulos de Jesus, e conforme prometido, desce sobre eles o Espírito Santo. E eles recebem poder para quê? Para quê? Não para manifestar o sobrenatural de uma forma que ninguém entenderia. Não, mas recebem poder para serem testemunhas. E o que acontece então? Eles começam a professar a sua fé. Cada um em uma língua diferente, de modo que as pessoas que estavam andando pelas ruas, primeiro, tiveram a atenção chamada pelo barulho, por aquele som. Depois, a visão de algo como línguas de fogo sobre aquelas pessoas. Então, quem estava na rua olhou aquilo, percebeu aquilo acontecendo. E lá do cenáculo, eles professavam a fé, anunciavam. E o que era interessante, a Bíblia relata, eles ouviam a mensagem na sua língua. O poder estava sendo manifestado nas pessoas que recebiam o poder, a capacitação do Espírito Santo para testemunhar em línguas estrangeiras, compreensíveis, as línguas das pessoas que lá estavam. E eles ouvem. E começa aquele burburinho. Esse pessoal, o que aconteceu? São 9 horas da manhã, eles já estão bêbados. Mas como estão bêbados se estão falando algo que eu estou entendendo? Cada um numa língua diferente? Eles são galileus. O pessoal de lá, em geral, não tem essa instrução para estar falando várias línguas diferentes assim. Então, Pedro, vejam só, Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes no caminho para a sua prisão, Pedro toma frente e profere o primeiro sermão da igreja cristã que estava sendo fundada. Pedro resgata, portanto, a profecia de Joel. Lembremos, eram judeus que estavam lá pelas ruas, enchendo as ruas de Jerusalém, pessoas que estudavam
os profetas. E Pedro, então, relembra o que diria Joel. Ele fala, né, versículo 14 do capítulo 2. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, falou para as pessoas que estavam em volta. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Essas pessoas, esses homens, não estão embriagados, como vindes pensando. Sendo esta a terceira hora do dia, são 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, profecia se cumprindo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, segundo a profecia de Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira mensagem pública proferida pela igreja cristã foi um resgate da profecia bíblica revelada por Deus e um chamado ao arrependimento, a compreensão da condição de pecadores e a necessidade de invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, meus irmãos, nos leva à compreensão de que é voltar os olhos à revelação de Deus e entendê-lo como Senhor, como guia das nossas vidas. Após o arrependimento, ao entendimento da condição de pecador, voltar a Deus e entender que em Jesus, Pedro vai dizer, aquele que vocês escolheram matar, em Jesus, vocês podem receber o perdão dos seus pecados. E assim fazendo, receberão também, como nós que estamos aqui no cenáculo, discípulos de Jesus, poderão receber o Espírito de Deus. Vejam que maravilha, que momento único, que marco grandioso de inauguração da história da igreja cristã. Desceu sobre eles o Espírito, deu-lhes poder para testemunhar, os capacitou, a palavra foi anunciada. E o que acontece? O que acontece? Mais de 3.000 pessoas se arrependem, são batizadas e juntos com eles formam a igreja cristã, que vai se expandindo. Esse é o marco do dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Deus para serem testemunhas em Jerusalém nesse momento em Jerusalém. Mas veremos na sequência que a igreja vai se espalhar até chegar a nós, a mim e a você. Quais são, portanto, marcas, a nossa revista vai trazer isso de uma forma muito destacada, não é? Quais são as marcas da transformação que acontece nesse momento? Vejam, em primeiro lugar, novas pessoas, um novo jeito de ser, de agir. As pessoas que estavam ali, num primeiro momento, tão atentas e dedicadas a aprender de Jesus, tem o coração entristecido quando ele morre. Mas o coração entristecido vai sendo transformado por Jesus, que volta após a sua ressurreição e se revela pessoalmente a eles. Ainda assim, eles estão
recolhidos, com temor, porque a perseguição aconteceu junto com a perseguição que levou Jesus à morte. Esses são os seus seguidores. Não foi à toa que Pedro negou. O temor, a perseguição, os dedos apontados. Mas essas pessoas, ao receberem o Espírito de Deus, recobram a alegria e a coragem de se colocar diante dos outros como servos do Deus vivo, seguidores de Jesus, agora ungidos pelo Espírito, novas pessoas, com uma nova coragem. Aqueles que ficavam sempre atrás do Mestre, e corretamente estavam assim, vão seguir assim simbolicamente, elas agora se dispõem a falar. O Espírito Santo as enche e elas estão dispostas a falar abertamente. As ruas cheias e eles falam nas línguas das pessoas que vão ouvir. Nova coragem. Terceiro, nova capacitação. Recebeu o poder do Espírito para testemunhar. O Espírito vai ajustando, trabalhando na mente para resgatar os textos sagrados, para fazê-los vincular com a experiência do que aprenderam em Jesus, os ensinamentos de Jesus. E a capacidade de falar, de testemunhar. Quarto, uma nova compreensão. Essa concatenação do texto que eles conheciam, mas referenciado na interpretação que tem como referência Jesus. Jesus. Temos estudado sobre isso e dito isso vez ou outra aqui nas nossas aulas. Jesus é a chave interpretativa de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Essa compreensão nova está na mente dos discípulos. E ainda, uma nova mensagem. Uma nova mensagem. Herbinho, mas é uma mensagem diferente. É uma mensagem que demonstra que as profecias se cumpriram. Que o Messias veio e que ele é o caminho para a salvação. Dele é a ação para resgatar a humanidade. Uma nova mensagem. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim se iniciou a igreja cristã. E o que vem depois? Os dias depois devem ter sido dias muito interessantes de serem vividos. O Espírito desceu e agora está sobre eles. Alguns autores indicam que talvez seja como, imagine, uma superfície de água, uma água parada, calma, serena, e de repente desce uma pedra, desce o Espírito sobre eles, e ali forma-se então uma onda. E essa onda vai se espalhando. Assim a igreja vai crescendo e o Espírito vai inundando e gerando o enchimento na vida dos discípulos de Jesus. Daqueles 12, já com Matias, daqueles 120, daqueles 3.000 e dos próximos 5.000 e de outros que virão. E passarão a ser conhecidos como aqueles que seguem o caminho, aqueles que são do caminho, nesse primeiro momento. Eles se organizam. E aí vamos num texto que fala muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Abra aí, no capítulo 2 de Atos, nos versículos 42 a 47. Quais são as características iniciais dessa igreja? Vejamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida da necessidade, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu irmão, minha irmã, se você teve o privilégio de celebrar com a Igreja Memorial Batista seu 60º aniversário, no ano 2020, nós vivemos um tempo muito legal, muito bom. O Senhor colocou esse texto como referência para a nossa celebração, para entendermos como essa igreja perseverante se caracterizava. E o Senhor falou a nós, ao longo de 12 meses, características específicas dessa igreja primitiva, inicial, mas perseverante, para o nosso aprendizado como Igreja Memorial Batista no ano da celebração dos nossos 60 anos. Coincidiu, irmãos, com o ano da pandemia. E como o Senhor fala aos nossos corações, essas características de uma igreja que persevera foram sendo trabalhadas no coração da Igreja Memorial como igreja perseverante no tempo da pandemia. Essas características que nós devemos buscar no dia a dia para as nossas comunidades de fé, para as nossas igrejas, são características de uma igreja cheia do Espírito Santo, em que o Espírito Santo age, que gera perseverança na doutrina, na comunhão, no compartilhar, na geração de unanimidade, no louvor e no acolhimento dos novos cristãos. Esse foi o início da igreja cristã. Um momento tão relevante, mas cujas ondas de impacto seguem pela igreja que, a partir de então, se espalha pelo mundo. Esse primeiro momento em Jerusalém, mas na sequência na Judéia, em Samaria, até chegar a mim e a você hoje. Aqui no nosso país, que para eles lá sequer era conhecido, por tantos confins da terra, na perspectiva deles. Que são os confins da terra hoje? São os países que não foram alcançados pelo Evangelho. Janela 1040, outras janelas que vão se conformando para entendermos que há lugar onde ainda não chegou. Essas ondas continuam seguindo porque precisam chegar até lá. E essas ondas também se dão com a ação do Espírito, fazendo a igreja se expandir. O pastor Luiz Saião diz que nunca a igreja cresceu tanto quanto neste momento da história. O que estamos vendo de expansão do Evangelho na Ásia, na África, é algo jamais visto. O Espírito Santo continua trabalhando por meio da igreja, capacitando, unindo, fazendo-nos corpo de Cristo por meio do auxílio das juntas e dos ligamentos. É o Espírito Santo agindo por nosso intermédio para fazer com que a mensagem seja testemunhada até os confins da terra. Ao longo da existência da igreja, ela testemunha de Jesus. Por meio da ação do Espírito Santo, ela é capacitada, ela recebe poder para testemunhar e para viver a fé. O Espírito levanta líderes, identifica as pessoas e as capacita para liderar, chamar o povo, exercer os seus dons. O dom de liderança vai à frente movimentando, guiando, estimulando, e os outros dons juntos vão conformando a ação da igreja em tudo aquilo que ela precisa. Estudamos isso, que os dons são distribuídos pelo Espírito conforme lhe apraz, conforme ele entende que é necessário para o tempo e o contexto em que a igreja está vivenciando.
Por isso eu costumo dizer, meu irmão, se o Espírito concede pelo menos um dom a cada crente e você vive numa comunidade de fé, saiba que você tem um papel a exercer nessa comunidade de fé, nesse tempo em que você está reunido e nesse contexto em que essa comunidade de fé está inserida. Você tem uma responsabilidade, porque o Espírito te capacitou. Ele levanta líderes, ele dá coragem e firmeza para que a igreja cumpra o seu papel profético de anunciar as verdades de Deus, mesmo em condições adversas. Que não pode falar. Nós vamos falar. Nós vamos encontrar uma forma de falar. Mesmo que isso nos custe prisão, açoites. Como sofreram os apóstolos no passado. 3. O Espírito guia a disciplina e ajuda a estabelecer um padrão moral dentro da igreja, entre os convertidos. Ele nos orienta sobre como nos organizarmos, como convivermos, como partilharmos, como divergirmos, inclusive. Existe uma forma orientada por Deus para que essas coisas aconteçam. O Espírito concede sabedoria para a sua administração e defesa. Como é que a gente se organiza? Como é que a gente decide que as coisas vão acontecer? Não é? Eu fiz aqui uma brincadeira ali da primeira assembleia que fundou a igreja cristã. Meus irmãos, é assim entre nós. Decidimos coletivamente. Como povo batista, entendemos que a igreja, o governo da igreja, é uma democracia congregacional, é o Espírito falando aos membros para chegarmos juntos a decisões conforme a vontade de Deus. E tomada a decisão, agirmos juntos para cumprir o propósito, a missão. O Espírito Santo age fomentando o crescimento, a edificação e o crescimento, a expansão da igreja. Age sedimentando em nós, e como isso é caro para nós batistas, o nosso DNA missionário, com amor pelas almas perdidas, com visão em relação aos campos, com propósito e vontade de ir e anunciar. O Espírito Santo age vocacionando e capacitando os crentes, concedendo a eles dons e ministérios para que a igreja cumpra plenamente a sua missão e para que cada um se veja realizado como pessoa humana, como servo de Deus, na medida em que cumpre os seus propósitos. E na medida em que essa igreja ia se consolidando com essas características, que são características que nós experimentamos hoje, cerca de mais de 2.000 anos após, ou cerca de 2.000 anos após esses fatos, nós vivenciamos hoje. E naquele tempo, a igreja que se inicia em Jerusalém começa a ver a expansão acontecer. E o livro de Atos é recheado de histórias nesse sentido. Nós vemos os apóstolos seguindo, em geral, com grupos de irmãos, para lugares distantes. A nossa revista vai destacar Filipe, por exemplo, seguindo para Filipe, usado para levar o evangelho a Samaria e a Etiópia. Sim, as missões na África já começaram há muito tempo. Samaria e Etiópia, saindo de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e para os lugares mais distantes. Pedro, que conhecemos o foco da sua mensagem e pregação como direcionada aos judeus, Pedro é quem tem uma visão e entende que o Senhor não faz acepção de pessoas. Entende e pratica o entendimento de que o evangelho também é para os gentios. E o que dizer de Paulo? Paulo que perseguia, Paulo que se converte no caminho de Damasco,
Paulo, que entende que o Senhor o chamou para falar aos não-judeus, aos gentios. E Paulo segue com Barnabé, ultrapassando fronteiras geográficas, culturais, étnicas. Paulo, capacitado, treinado, é capaz de dialogar com culturas diferentes. Paulo, que junto com Silas e outros irmãos, começa a empreender as grandes viagens missionárias daquele tempo, fazendo o evangelho chegar à Turquia atual, à Macedônia, à Grécia, à Europa. A promessa de Jesus, da descida do Espírito, leva o povo a testemunhar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A grande comissão lá de Mateus vai acontecer. Indo por onde forem, façam discípulos, batizem, ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. O Espírito Santo age na história humana. A partir da sua descida, no marco da festa de Pentecostes, o Espírito Santo segue agindo por meio da igreja. Que privilégio, meu irmão, que privilégio, minha irmã, eu e você temos de sermos parte dessa igreja. E hoje, sabermos que somos capacitados pelo Espírito. Sobre nós desce o Espírito e recebemos poder para ser testemunhas, para viver e ser testemunhas. O testemunho do crente tem como base a transformação na sua própria vida. Assim, nós, igreja, seguimos, focados no autor e consumador da nossa fé, entendendo a revelação de Deus, o Pai, por meio da sua palavra, e capacitados e movidos pelo Espírito para ir a todas as nações. Que Deus, assim, nos abençoe. Logo mais às 10h15 começa o nosso culto dominical, matutino. Você é nosso convidado para assistir aqui pelo canal do YouTube, mas se puder, venha presencialmente. Nesse domingo teremos uma marca da Igreja Batista, que é a realização de batismos. Novas pessoas que vão se juntar à igreja. Será uma alegria contar com você aqui para celebrarmos esse momento na vida dos nossos irmãos. Que você tenha um bom domingo, em nome de Jesus.